do 8º ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Então, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências aqui pelo Colégio Jean Piaget. Espero que vocês tenham desempenhado aí no decorrer dessa semana, tenham feito a atividade que eu deixei para vocês fazerem. Espero que vocês estejam gostando aí das aulas e estejam compreendendo aí o assunto, beleza? Bom, fala galera, então, na semana passada nós vimos aí sobre o sistema digestório. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao sistema digestório, falando das doenças relacionadas ao sistema digestório. Mas o que você vai ter que fazer? Você vai pegar seu caderno, pegar o seu livro novo, que está no livro 2. Essa parte se encontra no livro 2. E vai acompanhar comigo aqui. Eu deixei algumas atividades aí do livro 2. Semana passada eu deixei somente para você fazer o caminho do alimento, o trajeto do alimento. E essa semana eu deixei uma atividade que está no livro. E essa atividade é de sistema digestório e eu vou corrigir ela com você semana que vem. E aí agora eu vou dar continuidade nessa aula ao sistema digestório e nós vamos entrar em sistema urinário também, beleza? Espero que vocês tenham aí acompanhando direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no chat lá do aplicativo da escola, que eu vou responder para vocês. E a gente vai acompanhando assim, tá? Espero que esteja todo mundo bem e espero que vocês estejam compreendendo o assunto. Como, relembrando para vocês, na nossa aula ao vivo, nós vimos o sistema digestório geral e nós vimos o sistema urinário geral. Então, se você quiser relembrar aquela aula, também você pode ir lá e relembrar aquela aula que nós vimos, que ela está gravada, tá? E agora nós vamos ver aqui mais aprofundado aí, de acordo com o seu livro, ok? Então, agora nós vamos falar das doenças relacionadas ao sistema digestório. E aí, só um minutinho. E dessas doenças relacionadas ao sistema digestório, a primeira que nós vamos falar é a gastrite. A gastrite ela é a inflamação da parede do estômago e ela pode ser causada por uma infecção bacteriana ou pelos danos causados pelo ácido do estômago, quando produzido em excesso, ou pela falta de muco que protege essa região. Só que isso, galera, tudo uma coisa envolve a outra. Porque, por exemplo, as bactérias, existem algumas bactérias, principalmente a H. pylori. Não sei se você já ouviu falar, que a pessoa faz um exame, que é a endoscopia, para verificar se tem a presença de H. pylori, para poder tratar. Essa H. pylori, ela se alimenta do muco da parede do estômago. E esse muco vai o quê? Proteger a parede do estômago contra os ácidos, porque o estômago ele produz ácidos muito fortes, ácido para digerir proteína, então ele é muito forte. Se ele cai na parede do estômago, ele causa ferida. Só que existe um muco que protege essa parede do estômago. E essa bactéria ela acaba se alimentando desse muco e deixa essa parede desprotegida. E o que vai acontecer? Esse ácido do estômago ele acaba corroendo a parede do estômago no local onde não tem muco. Por isso que a bactéria muitas vezes causa gastrite também, tá? Também a gastrite ela está relacionada ao uso prolongado de remédios, o consumo de algumas bebidas, como o álcool, café e o estresse também pode estar relacionado à gastrite aí. Essa inflamação ela pode levar a feridas na parede do estômago, chamada de úlceras gástricas. Tudo que você fala úlceras são feridas. E ela vai causar fortes dores no estômago, e aí a pessoa acaba tendo que ir ao médico por causa desse problema. Para diagnosticar, é realizado geralmente um exame clínico. A pessoa faz um exame clínico e tudo. Mas muitas vezes precisa fazer uma endoscopia. Na endoscopia, pela cavidade oral, enfia uma mangueirinha aqui assim na boca, e vai chegar até no estômago. E aí você vai inserir esse tubo da extremidade. E esse tubo na extremidade deve ter uma câmerazinha. Então é como se fosse assim, imagina um tubo grande e aqui tem uma câmera. E essa câmera é que vai ver todo o estômago da pessoa lá por dentro. Assim, esse tubo ele passa pela faringe, pelo esôfago e chega no estômago, gerando aí imagens na parede da parede estomacal.
O procedimento ele é realizado sob sedação, a pessoa fica dormindo mesmo, tornando-se indolor, uma pessoa nem sente nada. E dura entre 5 e 10 minutos, podendo prolongar em situações mais difíceis aí. Às vezes, o que acontece? Nesse procedimento, que eu já fiz diversas vezes endoscopia, também faz-se uma biópsia, que é retirar uma parte desse tecido do estômago, lá, junto com a câmera, faz uma raspagem, para mandar para o laboratório e fazer uma biópsia para verificar como são as células, para verificar se realmente tem a bactéria, para verificar se tem algum tumor, para qualquer imperfeição das células, consegue verificar na biópsia também. E essa endoscopia geralmente vem acompanhada dessa raspagem para mandar para o laboratório fazer uma biópsia. O tratamento ele vai depender das causas da gastrite. Então, pode acarretar mudanças na alimentação, se a causa for alimentação. Utilização de antibióticos, se tiver a bactéria H. pylori. E o medicamento para controlar o estresse, se a causa da gastrite for gastrite nervosa. Porque às vezes a pessoa não tem a bactéria, a alimentação dela é normal, mas a gastrite dela é nervosa, porque a gastrite nervosa, gente, geralmente, o que acontece? A pessoa, ela produz muito ácido, excesso de ácido, porque quando a pessoa tem o sistema nervoso, ele é alterado, os hormônios são alterados. Nesse caso, quando os hormônios são alterados, o que acontece? A produção de ácidos do estômago, todo o seu organismo é alterado. Então, você vai produzir ácido em excesso, que vai dar origem aí a uma gastrite nervosa, entendeu? A intolerância à lactose é uma outra doença que é muito falada hoje, inclusive está relacionada ao sistema digestório. A maioria dos animais se alimenta de leite apenas quando são filhotes, a maioria dos animais, né? Na maior parte dos mamíferos, a população, a produção de uma enzima chamada lactase, quando eu falo enzima, é para quebrar alguma coisa, para acelerar uma reação, tá? Lá no duodeno, diminui depois dessa fase. Então, por exemplo, o que acontece com a maior parte da população? Quando passa da fase da infância, que é a parte onde você se alimenta de leite, quando passa dessa fase, peraí que eu vou... Quando passa da infância, o duodeno tá aqui. Aqui, duodeno, que é a porção inicial aqui do intestino, do intestino delgado, desculpa aqui, ó. O duodeno daqui, desculpa, esse intestino grosso, aqui, ó. Essa porção inicial aqui é o duodeno. Quando a pessoa, quando é criança, na primeira infância, já é acostumada a tomar leite. Com o tempo, essa enzima vai diminuindo. O que a lactase faz? A lactase ela é necessária para digerir a lactose, que é um açúcar presente no leite, formado por glicose mais galactose. Então, imagina assim, ó, você tem um açúcar aqui que é glicose, uma ligação dele com a galactose. Dois tipos de açúcar diferentes. Vamos supor que a galactose é coloridinha e a glicose é branca. Beleza? E aí, é uma cadeia muito grande. Eu estou colocando aqui, mas é uma cadeia muito grande. Só a glicose sozinha, ela é C6H12O6. 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio. Então, ela é muito extensa, tá? E aí, eu tenho uma molécula de glicose mais uma de galactose, que está presente no leite, que é a lactose, tá? São duas juntas. E a lactase, o que ela faz? A lactase, ela quebra essa cadeia, ou seja, ela é uma enzima que vai quebrar essa cadeia, essas duas ligações de galactose e glicose, que é a lactose, tá? Ela vai quebrar esses açúcares, e aí vai passar na sua forma simples e podem ser absorvidos lá no jejum e ilha. Então, no duodeno tem que ter lactase para quebrar a lactose, tá? E aí a lactase quebra a lactose e vai continuar no jejum e ilha o processo de digestão e vai conseguir ser absorvido pelo seu organismo.
Só que, o que acontece? Vários animais não podem ingerir leite na idade adulta, pois não apresentam capacidade de ingerir lactose e aproveitar a energia contida nesse carboidrato, é o carboidrato do leite. O principal problema é que quando a lactose não é digerida, ela chega ao intestino grosso, e aí vai passar aqui, ela em forma de duas, e vai para o intestino grosso. Ela vai vir para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, o que tem? Onde tem bactérias que vai utilizar essa lactose para produzir energia. Só que a bactéria ela vai fazer fermentação. Elas vão se começar a replicar, vão produzir muitos gases, que é o gás da fermentação, mas CO2 o resultado. Então vai produzir muito CO2, muito gás, o que a lactose o que vai gerar sintomas de diarreia, cólica, gases, náuseas, que a pessoa vai ficar sem disposição. Cães, por exemplo, eles são intolerantes à lactose e não devem receber leite derivados na idade adulta, porque eles vão ter problema. Se eles forem na idade adulta, eles não podem receber isso. E a gente acabou levando isso na nossa vida adulta, essa ingestão de leite, e aí muitas pessoas são intolerantes, porque na realidade produz menos lactase na fase adulta, é normal. Tá? Produzir menos lactase na fase adulta é normal. No Brasil, dependendo da região, cerca de 60% a 80% da população apresenta algum grau de intolerância à lactose. E aí você vai ver um mapa das porcentagens de tolerância à lactose no mundo. Então aqui, por exemplo, em rosa clarinha aqui, ó, 0 a 20% de intolerância. Menos 20%, aqui é a porcentagem de adultos intolerantes, 20%. Aqui eu tenho 40% nessa região aqui. Aqui eu tenho 60% da população intolerante à lactose. Aqui em verde, 80% dessa população aqui é intolerante. E aqui, gente, olha só, em roxo, 100% dessa população é intolerante à lactose. Então, o ideal na fase adulta, geralmente você vai ser intolerante, porque você não vai produzir, você não necessita do leite. Não necessita do leite como vitamina, porque você precisa disso quando você é criança. Por quê? Professora, mas tem o cálcio. O cálcio, gente, verdura verde escura tem muito mais cálcio do que o leite, por exemplo. Tá? Mas é claro que se você não tem problema nenhum você tomar leite. Se a pessoa também ela precisa do leite para alguma outra coisa, ou faz uso de leite mesmo assim, ela sente desconforto, é intolerante, usa sem lactose, que hoje existe muito aí na indústria sem lactose, né? Pessoas intolerantes à lactose, elas necessitam restringir a ingestão de leite derivados. Eu, por exemplo, sou intolerante à lactose, fiquei depois de adulta, depois de bem adulta mesmo, que eu fiquei intolerante à lactose. Essas pessoas também podem consumir a enzima lactase. E aí você tem ela comprada na farmácia, a médica me receitou quando eu precisar, ou for para algum lugar, e às vezes comer alguma coisa que tinha leite, eu vou e tomo a enzima que vai fazer essa quebra. Facilmente encontrado em farmácia antes de se alimentar de leite e derivados, evitando o mal-estar gerado pela não digestão da lactose. Só que isso é só com indicação médica, quando tiver certeza que a pessoa tem, que é uma coisa que não é nem para ficar tomando assim, né? Além disso, atualmente são fabricados muitos produtos lácteos que não contêm lactose em sua composição, como leite, o creme de leite, leite condensado, iogurtes. Durante a fabricação desses, e evitando os sintomas característicos desse tipo de intolerância. Como o leite e seus derivados eles são ricos em cálcio, pessoas que não os ingerem em nenhuma situação ou ingerem muito pouco, devem procurar suprir a necessidade diária desse mineral no organismo a partir de outros alimentos, como feijão, ovos, verduras escuras em geral, couve, brócolis, espinafre, entre outros, como eu falei. Essas verduras escuras têm muito cálcio também. Aí você vai pegar agora o QR Code, acessar aí no QR Code. Você pode pegar no celular, se você estiver vendo pelo computador, você aproxima seu celular e você vai ver materiais sobre intolerância à lactose. E aí você vai ver aí mais sobre distúrbio digestivo, que afeta muitos brasileiros. Então, acrescentar mais aí na sua aula, para você entender mais sobre intolerância à lactose, tá?
E agora, passando mais para frente, você dá pausa no meu vídeo, volta e assiste meu vídeo. Ou então vê depois a questão do QR Code que está no seu livro também. Mas não deixa de ver não, que acrescenta na sua aula. Faz parte da sua aula aqui, tá? Doenças relacionadas, aí a gente vai continuar falando sobre a doença celíaca ou intolerância permanente ao glúten, tá? A doença celíaca, ela é resultante da intolerância a uma proteína presente no trigo, na aveia, na cevada, no centeio, no malte, que é o glúten. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que ela atinja 1% da população mundial. Mas não se tem estatísticas seguras para essa doença no Brasil. Nessa doença, o glúten, ele não é digerido nem absorvido pelo intestino. E aí vai induzir uma resposta imunológica do organismo, impedindo que outros nutrientes também sejam absorvidos na quantidade necessária. As pessoas que apresentam essa doença possuem uma inflamação crônica nas paredes do intestino, o que leva à destruição das vilosidades das paredes do jejum e ilho, como pode ser visualizado nessas imagens aqui, olha só. Aqui você tem o intestino delgado de uma pessoa que não possui doença celíaca, normal, né? Aqui da pessoa que possui doença celíaca. O que vai acontecer? Destrói as vilosidades. Então, quando destrói essas vilosidades, você impede que outros nutrientes também sejam absorvidos. E isso o próprio organismo faz quando a pessoa consome o glúten. O próprio organismo faz essa destruição para poder se defender, entre aspas, né? É uma reação imunológica do organismo contra o glúten. Mas aí é contra o glúten, mas vai ser contra todos, porque não vai destruir as vilosidades do intestino. Essa perda de microvilosidades, ela tem como consequência a diminuição da absorção e vai gerar sintomas como diarreia, cólica, anemia, distensão abdominal, barriga inchada, problemas de carência nutricional. O tratamento ele consiste principalmente na exclusão de alimentos que contêm glúten, tipo não comer nada com glúten, e dessa forma é obrigatório o indicativo de contém glúten, por isso que nos alimentos, se você for olhar, se você nunca reparou, pega uma embalagem, você vai ver, contém glúten, ou não contém glúten, no rótulo de alimentos industrializados. E aí tem uma lei federal 10.664 de 2003 que fala que esses alimentos são obrigatórios a vir com essa informação, permitindo que as pessoas com doenças celíacas elas identifiquem se o alimento ele é ou não permitido na sua dieta, porque é uma doença muito grave, se você for analisar, né? Você vai perder, a pessoa perde aí uma absorção, isso é muito grave, perder parte da absorção de alimentos, né? E aí você vai pegar o QR Code de novo e vai ver as orientações sobre doenças celíacas, quais os problemas ela pode causar e como evitar os alimentos com glúten. Aí vale a pena você conferir tudo isso, é um adendo a mais para sua aula, beleza, pessoal? Bom, e agora terminamos a nossa aula de sistema digestório e agora nós vamos começar o sistema urinário. Lembrando que a gente começou o sistema urinário já na nossa aula ao vivo que nós tivemos, que está gravado no YouTube no meu canal. Então, se você quiser dar uma relembrada, vai lá. Aqui nós vamos ver de forma mais aprofundada. Lá nós vimos no geral de 50 minutos. Então, dá para dar uma relembrada boa lá. Tem uma outra aula. E aqui nós vamos ver mais aprofundado de acordo com o seu livro aí também, tá? Funcionamento geral do sistema urinário. Como que é esse funcionamento geral do sistema urinário? O sistema urinário, ele tem a função principal, e eu vou marcar aqui para vocês, com marca-texto, os principais pontos. A função principal é promover nossa, essa professora sua tem um problema aqui de coordenação motora. Função principal é promover a eliminação do excesso de água, de sais minerais e de excretas nitrogenadas. Essa é a função principal do sistema urinário. O que são substâncias? O que são as excretas nitrogenadas? São substâncias tóxicas produzidas pelas células em seu metabolismo. Por exemplo, quando a célula está funcionando, existe o metabolismo celular.
e, vamos supor, existe uma quebra de alguma coisa, vai fazer digestão, vai fazer alguma coisa, existem algumas substâncias tóxicas que são produzidas nesse funcionamento da célula. E essas substâncias tóxicas são as excretas nitrogenadas, tá? E aí, para evitar que essas substâncias intoxiquem as próprias células que as produziram, o sistema urinário ele atua formando a urina. E aí ele é muito importante para o funcionamento do corpo, porque senão você ia acumular resíduos tóxicos no seu organismo. Pelas artérias, o sangue chega aos rins, onde é filtrado. Após essa filtragem, algumas substâncias são lançadas na urina em formação e outras retornam ao sangue para serem reaproveitadas. Bom, a urina é produzida nos rins. Então, vou marcar aqui que a urina é produzida onde? Nos rins. Sendo conduzida pelos ureteres até a bexiga, onde fica armazenada. Então, aqui, olha, nessa figura a gente tem os rins. A urina produzida aqui vai ser conduzida pelo ureter até a bexiga. E ali na bexiga vai ficar armazenada. E em seguida é levada da bexiga para o meio externo através do canal chamado uretra. Simples assim, tá? Essa excreção ela pode ter sua constituição modificada. Isso vai depender da constituição na qual se encontra o corpo. Por exemplo, em um dia quente, no qual bebemos muita água, eliminamos uma urina mais diluída e transparente. Então, quanto mais água você tomar, mais diluída e transparente será a sua urina. Já nos dias que bebemos pouca água, por exemplo, em dias frios, a gente vai eliminar uma urina mais concentrada e amarelada. Como vai ser estudado mais adiante, nesse capítulo, essa regulação ela está relacionada com a ação de hormônios. E nós vamos ver isso mais para frente. Além disso, é comum a eliminação pela urina do excesso de hormônios e de medicamentos que tomamos. Por isso, os exames de urina eles são úteis na detecção desses parâmetros, sendo usado para verificar situações como a gravidez, porque lá vai ter hormônio, então elimina o excesso de hormônio, mas o hormônio da gravidez em excesso será eliminado na urina, por isso que consegue ver com o exame de urina se a pessoa está grávida. Doenças de vários tipos de doping, que aí vai ter excesso de hormônio ou mesmo medicamento naquela urina, então o exame de doping dá para você verificar se tem medicamento lá na urina. O que é administração ilícita? O que é o doping? A administração ilícita de uma droga ou de métodos específicos visando, por exemplo, um aumento do desempenho físico, né? O exame antidoping ele é realizado em eventos esportivos para verificar se o atleta ele utilizou alguma substância ilegal para melhorar seu desempenho. Geralmente, os exames de urina eles são feitos no período da manhã em jejum para evitar que a amostra tenha composição alterada pelo consumo de líquidos ou pela ingestão de alimentos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa consumiu muita água, vai ser a urina mais diluída, acaba tendo alteração nesse exame. Por isso que quando você vai fazer um exame de urina, eles mandam fazer de manhã, em jejum, não tomar nem água, para verificar tudo que está presente naquela urina, para não ter problema de diluição ali e não conseguir detectar o que está presente, entendeu? Como o sistema urinário ele realiza a filtração do sangue, é esse sistema também que regula o volume de sangue. Pois quando muita água é retirada, o volume de sangue ele é reduzido. Consequentemente, a redução ou o aumento do volume de sangue vai influenciar em quê? Na pressão arterial. Assim, quando o volume de sangue aumenta, a pressão também aumenta. E quando o volume de sangue diminui, a pressão também diminui. Ah, professora, como que é isso? Não entendi não. Imagina uma mangueira. Se você aumenta muito o volume de água naquela mangueira, a pressão que aquela mangueira tem que fazer para jogar essa água fora não vai ser maior? Se você diminui o volume de água, a pressão exercida no sangue para a mangueira. Imagina a mangueira, a pressão que o sangue vai fazer naquela mangueira vai ser grande, tanto que você pode até estufar ela, dependendo do volume de água, muita água, a água vai sair com muita velocidade. Agora, se essa água não tem, se está saindo pouquinha água na mangueira, o que vai acontecer? Vai ter pressão nenhuma naquela água, aí a pressão vai ser diminuída, entendeu? Então, se você tem um volume grande do sangue, você imagina os seus vasos sanguíneos, suas artérias, tudo como uma mangueira. Se tem muito volume de sangue lá, essa pressão vai ser alta. Se tem pouco volume de sangue, a pressão vai ser baixa, tá? O sistema urinário ele também influencia
a composição do sangue, pois esse sistema ele controla a taxa dos sais minerais no corpo. Por fim, os rins produzem um hormônio que controla a produção de hemácias pela medula óssea e outro que controla a pressão arterial, tá? Os rins são extremamente importantes aí. E qual que é o conceito de excreta? Excretas são substâncias tóxicas, como a ureia, produzidas pelas reações que ocorrem dentro das células. Então, dentro dessas células vão ocorrer reações e ocorrem reações todo dia, e essas reações produzem excretas. E nós temos a ureia como um tipo de excreta, tá? As fezes, e aí que eu vou até colocar as fezes. Mais uma. Na hora da minha aula. Os 30 ovos passaram na hora da minha aula. Tá. Continuando aqui, pessoal. As fezes são frequentemente de forma errônea chamadas de excretas. Mas isso está errado. Porque elas são apenas o que não foi digerido ou absorvido pelo organismo. As fezes não se enquadram no conceito de excretas, tá? Então, fica claro isso aí. A ureia ela é uma substância que possui nitrogênio em sua constituição e é produzida pelas células, principalmente na quebra de aminoácidos. Ó, imagina o seguinte. Eles são constituídos da proteína. Olha só. A gente tem a gente viu lá no sistema digestório, não viu? Que no intestino, no estômago, eu começo a digestão de proteínas. Imagina a proteína é o seguinte, são vários aminoácidos ligados assim. Cada bolinha desse é um aminoácido. E para digerir a proteína, existe a quebra desses aminoácidos para poder se absorver e ser digerida a proteína. Cada quebra produz ureia. Ali tem nitrogênio, principalmente ali. Então, ali vai produzir o quê? Excretas. E aí, essas quebras que produzem excretas, essa quebra que vai ser usada para digerir, vai ser eliminado pela urina. Entendeu? O excesso de ureia é tóxico, sendo por isso considerado uma excreta. Por isso, o nitrogênio em sua constituição, essa substância é comumente denominada excreta nitrogenada, porque tem nitrogênio. A principal forma de eliminação é a urina, tá? E se isso acumular no seu organismo, dá muito problema. Pode até morrer. Por isso que a urina é importante, o sistema urinário é extremamente importante. Como mencionado, o sistema urinário ele tem como principal função excretar algumas substâncias tóxicas, isto é, colocar tais substâncias para fora do organismo. Sendo assim, esse sistema ele já foi denominado sistema excretor. Já foi chamado de sistema excretor, eu falei disso na nossa outra aula. A nomenclatura do sistema urinário é mais atual. Por que ela é mais atual? Uma vez que eliminar substâncias tóxicas não é função exclusiva desse sistema. O sistema respiratório, por exemplo, ele elimina gás carbônico por meio da expiração. Quando você inspira oxigênio, expira gás carbônico, que é tóxico. Se ficar no seu organismo, também vai dar problema, vai dar BO. Para que as substâncias sejam eliminadas das células para o sangue e em seguida passem do sangue para a urina em formação, é necessário que elas sejam transportadas e esse tipo de transporte são denominados passivos ou ativos. E isso nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá? Na nossa próxima aula você vai ver esses tipos de transportes, que vai ser a aula da semana que vem. E aqui eu vou deixar coisa que está no seu livro aí para saber mais. Os tipos de excretas nitrogenadas existentes. Então, tem 3 tipos de excreta. Amônia, ureia e ácido úrico. A maior parte dos peixes vai eliminar o nitrogênio do organismo em forma de amônia. Os anfíbios e os mamíferos, por sua vez, eliminam o nitrogênio em forma de ureia. Já as aves e répteis eliminam em forma de ácido úrico. Esses 3 tipos de excretas se diferenciam pela quantidade de energia gasta para produzi-los, ou pelo seu potencial tóxico. Principalmente, gente, pelo seu potencial tóxico, tá? Que, por sua vez, determina o tempo que pode ficar armazenado no organismo. Então, se é muito tóxico, pode ficar no meu organismo pouco tempo. Se é menos tóxico, pode ficar mais tempo no meu organismo. Então, vamos lá.
Além disso, o potencial tóxico dessas excretas está diretamente relacionado à quantidade de água necessária para eliminá-la. Desse modo, uma excreta muito tóxica precisará ser eliminada com muita água. E quem vai ter muita água para eliminar uma excreta muito tóxica, por exemplo? Peixe vive na água, então a amônia ela é a mais tóxica. A amônia excretada pelos peixes, por exemplo, ela é extremamente tóxica e muito solúvel em água. Isso significa que o animal que eliminar esse tipo de resíduo, ele irá perder muita água. Se ele vai perder muita água, ele tem que viver na água. Tipo isso, né? Portanto, ele não pode viver em condições de restrição de água. Ele tem que viver na água. Por esse motivo, peixes e outros animais aquáticos têm condições para eliminar suas excretas nitrogenadas sob a forma de amônia. Por isso que os peixes têm essa condição. Já o ácido úrico é a excreta nitrogenada menos tóxica de todas e menos solúvel em água. A excreção do ácido úrico ela é considerada a mais adaptada ao ambiente terrestre, pois representa uma economia de água para os animais que têm esse tipo de excreta nitrogenada. Por exemplo, répteis, aves, insetos vão economizar, não vão eliminar tanta água. Então, por exemplo, quando você anda, o pombo cagou na minha cabeça, ele não cagou na sua cabeça. Ele fez xixi na sua cabeça, porque a excreta nitrogenada dele é daquele jeito. Ele o xixi dele não é em forma de xixi com água. É parece uma gordura, menos solúvel em água mesmo. E é uma massinha. É menos tóxico, então ele pode guardar mais tempo, então não elimina tanta água. Então, por exemplo, imagina as aves que são migratórias, que vão voar de uma região para outra. Se ela tiver que parar para fazer xixi toda hora, ou se ela eliminar muita água, por exemplo, ela vai perder, vai ficar desidratada. Então, ela vai ter essa água sempre lá como reserva. Então, ela vai eliminar em ácido úrico e vai eliminar muito pouca água a urina. E igual, por exemplo, répteis, que vão viver em regiões de deserto e tudo mais. Então, tem essa excreta nitrogenada por ácido úrico também, para eliminar pouca água. Então, consegue viver melhor em ambiente terrestre, porque não desidrata, não elimina tanta água. Então, tem como que eu posso dizer? Tem uma defesa aí nesse sentido de guardar água, tá? E aí, por que guarda? Porque a excreta nitrogenada, o ácido úrico, ele é menos tóxico, então pode ficar mais tempo no organismo do que a amônia e do que a ureia, por exemplo. A ureia, ela tá intermediária em anfíbios, mamíferos e tubarão. A ureia, ela já tem água, mas menos do que o peixe, que é eliminado com amônia, e é uma intermediária de toxicidade aí, tá? E aí, pessoal, para refletir, aves répteis liberam ácido úrico, que das 3 excretas nitrogenadas é a menos tóxica, mas a que gasta maior quantidade de energia para ser produzida, tá? Essa característica foi vantajosa para esses animais devido à presença nesses grupos de ovos com casca dura que abrigam o feto. Qual a relação entre a produção de ácido úrico e os ovos dos répteis e das aves? E aí eu quero que você fale para mim aí qual é essa relação. Coloca aí no seu caderno, fala aí agora, comenta aí com seus pais, com sua família, com seus irmãos. Qual é essa relação? O que você acha? Para você refletir, para você pensar, beleza? Pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula nós vamos estudar transporte ativo e passivo e dar continuidade ao sistema urinário. E eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer as atividades. Nós vamos dar continuidade ao sistema urinário na próxima aula e fazer as atividades do sistema digestório que eu deixei para vocês começarem a fazer, beleza? Muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Valeu!